Os diversos aspectos da imanência capitalista, os fluxos. Ganha todo o seu sentido o duplo retrato que André Gorz traça do trabalhador científico e técnico. Ele é senhor de um fluxo de conhecimento, de informação e de formação, mas, sendo tão bem absorvido no capital, coincide com ele o refluxo de uma imbecilidade organizada, axiomatizada, que faz com que à noite, ao retornar a casa, encontre suas pequenas máquinas desejantes ao executar pequenos trabalhos no televisor. Ó desespero! É claro que, como cientista, ele não tem potência revolucionária alguma. É o primeiro agente integrado da integração, refúgio de má consciência, destruidor forçado de sua própria criatividade. Tomemos o exemplo ainda mais notável de uma carreira à americana, com bruscas mutações, tal como as imaginamos. Gregory Bateson começa por fugir do mundo civilizado, tornando-se etnólogo, seguindo os códigos primitivos e os fluxos selvagens. Volta-se depois para fluxos cada vez mais descodificados, os da esquizofrenia, de onde extrai uma interessante teoria psiquiátrica. Depois, ele ainda vai em busca de um além, de um outro muro para atravessar. Vira-se para os golfinhos, para a linguagem dos golfinhos, fluxos ainda mais estranhos e desterritorializados. Mas no fim, o que há no fluxo de golfinho, senão as pesquisas fundamentais do exército americano que levam de volta a preparação da guerra e a absorção da mais-valia? Em relação ao Estado capitalista, os Estados socialistas são crianças, e ainda crianças que ensinaram algumas coisas ao pai sobre o papel axiomatizante do Estado. Mas os Estados socialistas têm grande dificuldade em tapar as fugas inesperadas de fluxos, a não ser por violência direta, o que, por outro lado, se designa como potência de recuperação do sistema capitalista é o fato de que sua axiomática é, por natureza, não mais flexível, porém mais ampla e mais englobante. Nesse sistema, ninguém deixa de ser associado à atividade de antiprodução que percorre todo o sistema produtivo. Abre aspas. Os que acionam e abastecem o aparelho militar não são os únicos a serem comprometidos num empreendimento anti-humano. Os milhões de operários que produzem o que cria uma procura de bens e serviços inúteis estão igualmente implicados em graus diversos. Os vários ramos e setores da economia são tão interdependentes que quase todo o mundo se acha implicado, de uma maneira ou de outra, numa atividade anti-humana. O fazendeiro que fornece produtos alimentícios às tropas que lutam contra o povo vietnamita. Os fabricantes dos complexos instrumentos necessários à criação de um novo modelo de automóvel. Os fabricantes de papel, de tinta ou de televisores, cujos produtos são utilizados para controlar e envenenar os espíritos das pessoas, e assim por diante. Fecha aspas. Assim, enredam-se os três segmentos da reprodução capitalista sempre ampliada, que definem também os três aspectos de sua imanência. Primeiro, o que extrai a mais-valia humana, a partir da relação diferencial entre fluxos descodificados de trabalho e de produção, e que se desloca do centro para a periferia, mantendo todavia no centro vastas zonas residuais. Segundo, o que extrai a mais-valia maquínica a partir de uma axiomática dos fluxos de código científico e técnico, nos setores de ponta do centro. Terceiro, o que absorve ou realiza essas duas formas de mais-valia de fluxo, garantindo a emissão dos dois e injetando perpetuamente antiprodução no aparelho produtor. Esquizofreniza-se na periferia, mas não menos no centro e no meio. A definição da mais-valia deve ser remanejada em função da mais-valia maquínica do capital constante, que se distingue da mais-valia humana do capital variável e do caráter não mensurável deste conjunto de mais-valia de fluxo. Ela não pode ser definida pela diferença entre o valor da força de trabalho e o valor criado pela força de trabalho, mas pela incomensurabilidade entre dois fluxos que são, todavia, imanentes um ao outro, pela disparidade entre dois aspectos da moeda que os exprimem e pela ausência de limite exterior à sua relação, um medindo a verdadeira capacidade econômica, o outro medindo o poder de compra determinado como rendimento. O primeiro é o imenso fluxo desterritorializado que constitui o corpo pleno do capital. Um economista, Bernard Schmidt, encontra estranhas palavras líricas para caracterizar esse fluxo de dívida infinita. Fluxo criador instantâneo, que os bancos criam espontaneamente como numa dívida para com eles próprios. Criação ex nihilo, que, em vez de transmitir uma moeda prévia como meio de pagamento, escava numa extremidade do corpo pleno uma moeda negativa, abre parênteses,
dívida inscrita no passivo dos bancos, fecha parênteses, e projeta na outra extremidade uma moeda positiva, abre parênteses, crédito de economia produtiva nos bancos, fecha parênteses, fluxo de poder mutante, que não entra na renda e não é destinado a compras, disponibilidade pura, não posse e não riqueza. O outro aspecto da moeda representa o refluxo, isso é, a relação que ela passa a ter com os bens desde que adquire um poder de compra pela sua distribuição aos trabalhadores, ou fatores de produção pela sua repartição em rendas, e que perde desde que esses são convertidos em bens reais, abre parênteses. Então, tudo recomeça como uma nova produção, que nascerá inicialmente sob o primeiro aspecto. O outro aspecto da moeda representa o refluxo, isso é, a relação que ela passa a ter com os bens desde que adquire um poder de compra pela sua distribuição aos trabalhadores, ou fatores de produção, pela sua repartição em rendas, e que perde desde que estes são convertidos em bens reais. Então, tudo recomeça com uma nova produção, que nascerá inicialmente sob o primeiro aspecto. Ora, a incomensurabilidade dos dois aspectos, do fluxo e do refluxo, mostra que, por mais que os salários nominais englobem a totalidade da renda nacional, os assalariados deixam escapar uma grande quantidade de renda captadas pelas empresas e que formam, por sua vez, por conjunção, um afluxo, um fluxo agora contínuo de lucro bruto, constituindo um só jato, uma quantidade indivisa que escorre sobre o corpo pleno, seja qual for a diversidade de suas destinações, juros, dividendos, salários de direção, compras de bens, de produção, etc. O observador incompetente tem a impressão de que todo esse esquema econômico, toda essa história é profundamente esquizo. Vê-se bem o objetivo da teoria, que, no entanto, evita toda referência moral. Quem é roubado? Essa é a questão séria subtendida, e que faz eco à questão irônica de Clavel. Quem é alienado? Ora, ninguém é nem pode ser roubado, tal como Clavel dizia que já não se sabe quem é alienado nem quem aliena. Quem rouba? Seguramente não é o capitalista financeiro, como representante do grande fluxo criador instantâneo, que nem sequer é posse nem tem poder de compra. Quem é roubado? Seguramente não é o trabalhador, que nem sequer é comprado, visto que foi o refluxo ou a distribuição em salários que criou o poder de compra, em vez de supô-lo. Quem poderia roubar? Seguramente não o capitalista industrial como representante do afluxo de lucro, já que os lucros correm não com refluxo, mas lado a lado, em desvio, e não como sanção do fluxo criador de rendimentos. Quanta flexibilidade na axiomática do capitalismo, sempre pronto a ampliar seus próprios limites para acrescentar mais um axioma a um sistema já saturado. Querem um axioma para os assalariados, para a classe operária e para os sindicatos, mas então vejamos, e a partir de então o lucro escorrerá ao lado do salário, ambos lado a lado, refluxo e afluxo. Encontrar-se-á até um axioma para a linguagem dos golfinhos. Marx alude frequentemente à idade de ouro do capitalismo, em que o capitalista não escondia seu próprio cinismo. Pelo menos no início, ele não podia ignorar o que fazia, extorquir a mais-valia. Mas esse cinismo aumentou tanto que ele chega a declarar: não, ninguém é roubado, porque tudo repousa na disparidade entre dois tipos de fluxo, como num abismo insondável onde se engendram lucro e mais-valia. O fluxo de potência econômica do capital mercantil e o fluxo que só por sarcasmo se chama poder de compra, fluxo verdadeiramente impotencializado, que representa a impotência absoluta do assalariado, assim como a dependência relativa do capitalismo industrial. A verdadeira polícia do capitalismo é a moeda e o mercado. De certa maneira, os economistas capitalistas não se enganam a apresentar a economia como o que se monetariza perpetuamente, como se fosse sempre preciso insuflar de fora moeda viva de acordo com a oferta e a procura, porque é bem assim que todo o sistema se mantém e funciona, e preenche perpetuamente sua própria imanência. É assim que ele é o objeto global de um investimento de desejo. Desejo do assalariado, desejo do capitalista. É sempre o mesmo desejo fundado na relação diferencial dos fluxos,
sem limite exterior assinalável, e onde o capitalista reproduz os seus próprios limites imanentes numa escala cada vez mais ampliada, cada vez mais englobante. Portanto, ao nível de uma teoria generalizada dos fluxos, que se pode responder à seguinte questão: como se chega a desejar a potência, mas também a própria impotência? Como um campo social como este pôde ser investido pelo desejo? Acontece que desejo ultrapassa em muito o interesse dito objetivo quando se trata de fazer escorrer e cortar fluxos. Os marxistas lembram, sem dúvida, que a formação da moeda como relação específica no capitalismo depende do modo de produção que faz da economia uma economia monetária. Mas permanece o fato de que o movimento objetivo aparente do capital, que de modo algum é um desconhecimento ou uma ilusão da consciência, mostra que a essência produtiva do capitalismo só pode funcionar sob esta forma necessariamente mercantil ou monetária que a comanda, e cujos fluxos e relações entre fluxos contêm o segredo do investimento de desejo. É no nível dos fluxos e dos fluxos monetários, não no nível da ideologia, que se faz a integração do desejo. Então, qual a solução? Qual via revolucionária? A psicanálise ajuda pouco, considerando-se suas íntimas relações com o dinheiro, pois que registra, embora evite reconhecê-lo, todo um sistema de dependências econômico-monetárias no coração do desejo de cada sujeito que ela trata, constituindo-se, por sua vez, numa enorme empresa de absorção de mais-valia. Mas haverá alguma via revolucionária? Retirar-se do mercado mundial, como Samir Amin aconselha aos países do terceiro mundo, numa curiosa renovação da solução econômica fascista? Ou ir no sentido contrário, isso é, ir ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da desterritorialização, pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente desterritorializados e suficientemente descodificados, do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais longe, acelerar o processo, como diria Nietzsche. Na verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada.